Bom pessoal, vou postar mais um vídeo sobre máquina reta e hoje nós vamos falar especialmente do tensor, como desmontar, como montar e como identificar problemas no tensor. O tensor é uma peça que serve para tensionar a linha da agulha e fazer a amarração do ponto. Então tem muita dúvida aí que o pessoal posta sobre regulares de ponto. A máquina está fazendo aquele bolo de linha embaixo. Isso é por conta do tensor, tá? Tensor desregulado, sujeira, a mola oscilante quebrada, ele vai fazer com que a linha embole embaixo, tá? Então, às vezes a pessoa acha que é o problema lá embaixo na máquina, na bobina, na caixa de bobina, e não é. Quando a linha embola embaixo, é o tensor que está solto, não está tensionando a linha direito, tá? Então nós vamos desmontar o tensor e eu vou mostrar para vocês como desmonta e como monta o tensor. Então vamos lá. Para desmontar o tensor é bem fácil. Precisar aqui de um alicatinho de bico, uma chave de fenda pequena e uma chave de fenda mais pequenininha ainda para soltar o eixo do tensor, tá? Não é necessário desmontar parte alguma na máquina. O próprio tensor tem um parafuso de fixação aqui embaixo. Eu solto esse parafuso, esse conjunto vai sair na minha mão, tá? Em alguns casos extremos é necessário tirar a tampa, mas é bem raro. Mas logo que você tira a tampa, você observa o pino de acionamento do tensor, tá? O tensor, ele tem um pino que aciona os dois discos que tensionam a linha aqui, ó. Não sei se dá para observar esses dois discos aqui. Quando eu aciono a joelheira ou quando eu levanto o calcador, ele abre os discos, ó. O disco fica solto, então fazendo com que a linha afrouxe, tá? Isso serve para que a hora que você acaba de costurar o material, no final da costura, no final do processo, se você quiser puxar a linha, ele libere essa linha, tá? Para libere essa linha para que não franze o material. Aí se a linha ficar presa, na hora que você puxar o material vai franzir, né? Vai quebrar a linha. Então ele tem essa função aí, tá? Então em alguns casos raros você tem que abrir para regular lá dentro, mas geralmente aqui por fora a gente consegue resolver todos os problemas, tá? Então vou começar agora a desmontagem. É bem simples, é só acompanhar aí que vocês vão ver que é bem simples, tá? É só ter atenção na desmontagem, peça por peça. Então o procedimento para desmontar é o seguinte: eu tenho um parafuso localizado na lateral aqui. Em algumas máquinas esse parafuso está localizado aqui embaixo. Então eu solto esse parafuso. Na verdade eu afrouxo ele, ó. Eu dou apenas meia volta nele, ó. É o suficiente para que ele libere o tensor, tá? Eu vou retirar a linha daqui. Então meia volta nesse parafusinho aqui, o tensor já deve sair, ó. Então o tensor saiu na minha mão, tá? Tem que tomar cuidado porque aqui no tensor eu tenho um pino de acionamento. Esse pino aqui é o que aciona aqui, ó. Aciona os discos, ó, para que eu libere a linha. Então a hora que eu aciono a joelheira, um outro pino dentro da máquina empurra esse pino aqui e ele abre esse disco aqui, ó, tá? Então se a sua máquina não estiver abrindo esse disco quando você aciona a joelheira ou quando você levanta o calcador da máquina, ou é porque o seu tensor está muito para fora ou porque está faltando esse pino aqui, ó, ou até porque o disco que eu vou mostrar para vocês, se ele quebrar também eu não consigo fazer o acionamento, tá? Então agora o conjunto inteiro do tensor está na minha mão. Então é bem simples. Alguns tensores têm uma guarniçãozinha aqui, ó, um anelzinho de borracha, tá? Para evitar vazamento de óleo. Outros não, é de modelo de máquina para máquina.
Alguns têm esse rebaixo, outros não têm esse rebaixo. Então isso é de máquina para máquina. Aqui, vou tentar mostrar para vocês, eu tenho a mola oscilante. Tá? Eu tenho uma mola aqui, ó. A mola oscilante é responsável para retirar o excesso de linha. Quando ela quebra, dá para mim refazer o desenho dela aqui, ó, na própria mola, mas compensa comprar a molinha, muito baratinho, fácil de trocar, então compensa trocar a molinha. Tá? Às vezes numa situação que você não tem a molinha, você precisa fazer o serviço, dá para você refazer essa volta aqui, por isso o alicatinho de bico lá. Você refaz essa volta aqui, puxa a mola para fora, refaz a volta e dá tensão nela de novo. Tá? Então agora vamos começar a desmontar esse conjunto aqui. Vocês vão ver que é bem simples desmontar ele. Como que eu vou começar a desmontar ele? Eu vou desmontar ele peça por peça e vou colocar na ordem para que eu não me perca na hora de montar. Então eu vou começar, ó, tirando a porca de ajuste, ó. Tirei a porquinha de ajuste, caiu aqui o meu pininho. Tirei aqui a porca de ajuste, tá? Vou colocar ela aqui, ó. Primeira peça que eu tirei. Depois eu tenho uma arruelinha, tá? Que ela tem uma trava no meio, vai entrar dentro do eixo do tensor, tá? Isso serve para que essa arruela não rode e para que ela não rode, não faça rodar também a mola. Outra característica dessa arruelinha, ela tem umas estrias, tá? Essas estrias são colocadas para fora. Para que servem as estrias? Se você olhar na porta, eu também tenho estrias aqui. Então, eu coloco uma estria contra a outra, a tensão da mola vai fazer com que essa porca aqui não fique soltando sozinho quando a máquina estiver trabalhando. Então a máquina trabalhando, ela produz vibração, tá? Então essa arruelinha serve para que esse botão não venha soltando sozinho com a vibração da máquina. Então tirei a porquinha, né? É uma porca de ajuste, tem uma numeração aqui, algumas máquinas tem, outras não. Tem a numeraçãozinha aqui, coloco ela na ordem, coloco a arruelinha também aqui na ordem. Em seguida tenho a mola do tensor, tá? É uma mola também muito importante. Às vezes compensa trocar essa mola, tá? Jamais façam o que alguns profissionais, ou algumas pessoas dizem que é profissionais, eles acabam fazendo isso aqui, ó. A mola tá sem tensão, perdeu a tensão, eles esticam a mola, tá? Não se deve fazer isso porque você vai entortar essa mola, ela não vai tensionar direito os dois discos, tá? Então, se a mola cansou, a mola não está mais fazendo a função dela, compre uma molinha dessa aqui, ó, tá? Agora que vocês sabem tirar o tensor, vocês vão ver que é facinho de trocar, vocês vão comprar uma molinha dessa aqui. Geralmente a mola para máquina reta é uma mola pesada, tá? A mola, ela tem uma certa resistência, não pode ser uma mola muito leve. Tá? Aí em seguida, eu tenho mais uma arruelinha aqui, ó. Essa arruelinha aqui é uma arruelinha que ela tem uma base para assentar a mola. Então ela tem aqui, ó, uma base para assentar a mola. Então a mola trabalha aqui nessa base, ó. Tá? Acho que dá para ver aí. E também tem uma travinha aqui no meio, ó. Essa travinha no meio, tá? É onde o meu pino acionador empurra a mola lá para liberar a pressão da mola e liberar a minha linha, tá? Então se essa arruelinha aqui tiver com isso aqui quebrado, o meu pino não vai acionar, ele vai passar direto aqui e não vai acionar. Então eu tirei a porca de ajuste, tirei uma arruelinha, coloquei tudo na ordem aqui, ó, para mim não me perder. Tirei uma mola, que é a mola de tensão, tirei uma outra arruela, né? Observei a posição que ela estava, tirei, coloquei na posição que ela deve entrar lá. Depois me sobrou aqui, ó, dois discos, tá?
esses dois discos aqui que vai fazer a tensão da linha. Então eu tenho dois discos, ó. Se você reparar, eles são um contra o outro, ele forma um V aqui, ó. Tá? A montagem dele tem que ser assim. Eu não posso montar ele assim, ó. Não vai ter espaço para entrar linha aí no meio, ó. Tá? Então a montagem dele é assim. Por isso é importante tirar e manter na ordem para que não se perca na hora da montagem, tá? Então a montagem é um processo inverso desse aqui. Então, ó, vou tirar um disco, vou colocar ele com a sede para cima, tá? Eu vou colocar ele com a sede para cima aqui, ó. Depois eu tenho outro disco, tá? São iguais. Vou colocar outro disco também com a sede para cima. Então o que que me sobrou aqui no tensor? Me sobrou o corpo do tensor, tá? O eixo do tensor, que tem uma rosca, ele é bipartido, tá vendo? Esse canal que tem dentro do eixo é justamente para que eu entre aqui com essa arruela, ó, e ela não gire, ela fica presa, tá? Então sobrou o eixo, sobrou o corpo do tensor. Para mim desmontar, e a mola oscilante, né? Sobrou a molinha oscilante, que é muito importante essa molinha aqui, ó. Tá? Ela tem uma pressão aqui, ó. Para mim desmontar esse conjunto agora, eu preciso de uma chavinha menor, uma chavinha de fenda menor, para me soltar esse parafusinho aqui, ó. Tá? Então, para eu poder sacar esse eixo aqui, ó. Então eu vou soltar o parafusinho, tá? Meia voltinha no parafuso é o suficiente, eu não preciso soltar ele inteiro, tá? Meia volta o eixo já vai sair, tá? O eixo saiu, ó. Então eu tirei o eixo, vou continuar colocando na ordem aqui, ó. Vou continuar colocando na ordem, para que eu não me perca. Sobrou na minha mão aqui o corpo do tensor e a molinha oscilante. Essa molinha agora está solta, ó. O que prende essa molinha é o eixo. Então no eixo aqui eu tenho um canal aqui, ó. Não sei se vai dar para vocês pegarem aí, mas eu tenho um canal aqui, eu tenho um rasgo aqui, ó. Tá? Eu tenho um rasgo nesse eixo. Deixa eu tentar mudar ele de posição. Acho que não vai dar para ver. Acho que aí dá para ver, ó. Eu tenho um canalzinho aqui, ó. Então nesse canal eu vou engatar essa mola oscilante, a mola que ficou no corpo aqui, para que eu dê tensão nessa mola. Então agora eu tenho o corpo e a mola. Eu vou tirar essa mola aqui, ó. Então tirei a mola. Agora eu tenho a mola na minha mão, ó. A molinha oscilante, tá? É uma molinha baratinha e muito importante, tá? E com frequência ela quebra pelo uso, tá? Então quebrou, compra essa molinha baratinho, troca ela. Vocês vão ver que é super simples, o ponto vai ficar bonito. Nessa mola, então eu tenho aqui, ó, ela tem uma volta aqui aonde eu encaixo a linha, né, onde ela vai segurar a linha aqui para dar tensão na linha. E aqui dentro do aspiral da mola, eu não sei se vai dar para ver, eu vou tentar mostrar aí, mas lá dentro eu tenho um outro bracinho lá dentro, na parte interna dessa mola. Lá dentro eu tenho um outro bracinho. Esse bracinho justamente vai entrar nesse canal do eixo. Então, ó, se eu colocasse essa mola em cima do eixo, se não tivesse esse braço na mola e o canal no eixo, eu não ia conseguir dar tensão na minha mola. A minha mola ia ficar boba aqui em cima do eixo. Então ela serve para prender essa mola, ó. A mola não roda, tá? Então, quando eu girar o eixo aqui, eu vou dar pressão na minha mola.
Então, continuando a desmontagem, agora sobrou só o corpo o corpo do tensor. E por último, um pino. É um pino simples, tá? Que é o pino que vai acionar o meu disco. Vai abrir os discos aqui para liberar a linha. Então, toda desmontagem que eu fizer de qualquer equipamento, se eu seguir um padrão, desmontar com carinho, sem pressa, eu consigo remontar ele, tá? Então eu fui desmontando, fui colocando na ordem. Agora é muito simples montar de novo. Então como que eu vou montar? Eu sei que o meu pino ele já escapou lá logo no comecinho, então eu sei que eu posso colocar ele a qualquer momento, tá? Né? Alguns tensores, esse pino ele fica preso no eixo aqui. Ele tem uma cabecinha que prende no eixo. Então ele sai para frente. Esse aqui não é o caso, ele saiu para trás. Mas eu posso colocar ele a qualquer momento. Então eu vou ignorar ele por enquanto.